Idoso é abandonado em areia movediça para morrer, mas cachorro caramelo aparece e faz algo incrível. Imagine ser deixado sozinho em um lugar onde ninguém passa, sem memória, sem rumo, com os pés afundando lentamente num solo traiçoeiro. É assim que começa a história de um idoso esquecido às margens de uma trilha abandonada no sertão nordestino, cercado apenas pelo silêncio e o calor escaldante. Mas quando tudo parecia perdido, algo completamente inesperado acontece, um cachorro caramelo aparece. E o que ele faz a seguir surpreende toda a comunidade. Curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada emocionante. Ao longo de 6 meses, você vai conhecer uma história de fé, teimosia e reencontros. Um homem sem passado, um cachorro que não desiste e uma vila que precisa escolher entre o progresso e a memória. Tudo começa com um gesto simples, mas o impacto se espalha como fogo em palha seca. Prepare-se, essa história tem segredos, viradas e momentos que vão tocar o seu coração. O calor do sertão fazia o chão ondular diante dos olhos. Era como se a paisagem dançasse com o ar pesado e parado. Aquele trecho de trilha, esquecido no meio do mato seco e retorcido, costumava ser usado por tropeiros há décadas. Hoje, apenas os animais da caatinga se arriscavam por ali. E agora, um homem velho, com a pele gasta pelo tempo e os olhos perdidos numa névoa interna, ele caminhava sem rumo. Suas roupas estavam empoeiradas, a camisa aberta no peito mostrava a magreza, e os pés mal calçados afundavam na lama estranha que se formava após uma chuva fora de hora. O chão parecia sólido, mas cedia. Lentamente. Quase como se respirasse. Areia movediça. Ele parou, ofegante. Olhou ao redor, mas não reconhecia nada. Nem as árvores, nem o caminho, nem a si mesmo. As mãos tremiam. Tentou voltar, mas cada passo o puxava mais. E então, sem forças, sentou-se ali mesmo. O sol cozinhava seus ombros. Tudo era silêncio. Exceto por um som. Um latido. Fraco no começo, quase um sussurro. Mas insistente. E logo, surgindo entre as moitas secas, um vulto dourado atravessou o mato, desviou dos espinhos e se aproximou do velho com cautela. Era um cachorro caramelo. Magro, com um olhar vivo e atento. Sujo, sim, mas com algo no jeito que fazia parecer que sabia o que fazia ali. Ele parou a poucos metros do velho, abaixou a cabeça e farejou o chão. Depois, sentou-se e ficou ali. Observando. O velho não reagiu. Estava exausto. Mas aquele cachorro não saiu. Quando a noite caiu, com ela veio o vento frio do sertão, e o caramelo se deitou ao lado dele. Sem encostar, mas perto o bastante para aquecer. O velho não entendia nada. Nem onde estava, nem por que aquele animal parecia tão certo de estar com ele. Na manhã seguinte, o caramelo havia sumido. Mas voltou ao meio-dia. Trazia na boca um pedaço de pão velho e um pano sujo de cor azul. Deixou ambos perto do velho e se deitou novamente. Assim foi por 3 dias. O cachorro sempre ia embora e voltava. Levava pequenas coisas. Às vezes, um pedaço de corda. Outras, uma folha de caderno amassada. E sempre ficava por horas, deitado ao lado do velho, em silêncio. A vila mais próxima, chamada São Miguel do Seridó, já o conhecia de vista. Era um cachorro de rua, daqueles que apareciam nas quermesses, comiam as sobras e sumiam. Mas agora, ele parecia ter escolhido uma missão. No 4º dia, o cachorro foi seguido. Um grupo de crianças que brincava perto do açude o viu correndo com algo na boca e decidiu acompanhá-lo. O caminho era difícil, mas a curiosidade era maior. Quando encontraram o velho, os olhos arregalaram. Um deles correu de volta à vila. A notícia correu rápido, um homem desconhecido estava sozinho na trilha, e o cachorro caramelo parecia ser seu único companheiro. A jovem professora da vila, recém-chegada do sul do país, soube da história pela mãe de uma das crianças. No dia seguinte, foi até o local com um balde de água, uma toalha limpa e um pequeno rádio de pilha. O cachorro se assustou no início,
mas reconheceu a voz calma da mulher. O velho olhou para ela sem dizer palavra, mas aceitou a água. Bebeu devagar, como se fosse a primeira em dias. A professora voltou todos os dias depois disso. Aos poucos, outros moradores se interessaram. Alguém levou um cobertor. Outro, uma cesta de frutas. A médica do posto passou a visitá-lo uma vez por semana. Todos falavam com ele, mas ele pouco respondia. Apenas ouvia. Sempre com o cachorro ao lado. Então, certo dia, algo mudou. Enquanto mexia numa sacola trazida pelo caramelo, que dessa vez carregava um velho boné bordado, o velho levou a mão à cabeça. Tocou o boné. Apertou os olhos. E murmurou algo, e em francês. A professora ouviu. Repetiu a palavra, tentando entendê-la. O velho repetiu mais alto. Foi a primeira frase coerente que ele dizia. O cão levantou as orelhas, atento. A notícia de que o homem falava outra língua chegou ao Sr. Batista, um aposentado que havia vivido em Paris por muitos anos. Curioso, ele foi até a trilha. Sentou-se com o velho por horas, em silêncio no começo. Depois, em francês hesitante, começou a conversar. Palavras desconexas viraram frases. Pequenas memórias voltavam. O velho não era dali. Tinha vindo ao Brasil há décadas, numa expedição cultural. E algo havia acontecido. Algo que ele não conseguia lembrar. Mas o cachorro parecia saber de tudo. Era como se tivesse sido enviado para buscar alguém perdido no tempo. Na vila, as pessoas começaram a ver o caramelo com outros olhos. Já não era apenas um vira-lata. Era um guardião. Um sinal. No dia da primeira chuva forte, a trilha virou lama. O velho ficou preso numa pequena cabana improvisada que haviam montado para ele. A água subiu rápido. O cachorro latiu sem parar, correu de volta à vila enlameado e desesperado. A professora entendeu. Reuniu alguns homens com cordas e lanternas. Foram até o local. Quando chegaram, o cachorro já havia conseguido abrir um buraco na lona da cabana. O velho tremia, mas estava a salvo. Naquele dia, o cachorro se machucou. Uma das patas traseiras ficou presa numa raiz. Foi carregado nos braços por um dos homens da vila. E, pela primeira vez, a comunidade inteira se uniu para cuidar dele. Menino, como foi batizado, virou herói. O velho passou a viver em uma das casas da vila. A professora o levava todos os dias até a escola, onde as crianças liam histórias e ouviam as dele. O programa O Memórias Vivas foi criado, e Menino se tornava a mascote oficial. O cachorro caramelo que ninguém queria passou a ser o elo entre gerações, entre passado e presente. E o velho, antes sem nome, agora era chamado de Sr. Honoré. Eles não se separaram mais. A notícia de que o cachorro caramelo havia salvado um idoso misterioso se espalhou por São Miguel do Seridó com a velocidade típica das vilas pequenas. Nas feiras, nas missas, na fila do posto de saúde e nas rodas de dominó da praça, todos comentavam sobre o cão que ouvia Deus ou que o tinha vindo de longe só para buscar o velho de volta. Menino, agora com a pata enfaixada, era visto como milagre. As senhoras mais velhas passavam a mão na cabeça dele para o puxar sorte e agradeciam baixinho por sua existência. Algumas até juravam que, quando ele passava, o leite da manhã não talhava. Mas, para Menino, aquilo era apenas rotina. O velho, agora chamado Sr. Honoré, era seu mundo. O cão andava com ele pela vila como sombra fiel. Sr. Honoré, por sua vez, ainda carregava o olhar perdido, mas algo em sua postura havia mudado, menos curvado, mais atento, os olhos começavam a reconhecer o tempo e o espaço. A professora Mariana foi quem mais notou a mudança. Ela havia deixado São Paulo há poucos meses, depois de uma separação difícil e a perda do pai. Queria recomeçar em algum lugar onde pudesse ser útil, longe da pressa e das dores grandes. Encontrou na escola da vila um terreno fértil para a esperança, e agora, com Menino e Honoré, um novo propósito. Ela começou a registrar os pequenos progressos do idoso.
Anotava frases que ele dizia, lembranças que surgiam com objetos antigos, gestos que faziam sentido aos poucos. Com a ajuda do Sr. Batista, traduziam palavras esquecidas e recuperavam partes da história de Honoré. Descobriram que ele havia chegado ao Brasil nos anos 70, integrando um grupo cultural europeu que documentava músicas folclóricas do sertão. Algumas fotos antigas encontradas na casa paroquial confirmaram que lá estava ele, muito mais jovem, sorrindo ao lado de uma sanfoneira famosa da região. A sanfoneira, por ironia do destino, era irmã da Dona Ritinha, a benzedeira da vila, hoje com 98 anos. Quando viu a foto, ela ficou em silêncio por longos minutos. Eu conheci esse homem, sim. Era francês. Chegou aqui com um gravador daqueles de rolo. Ele e minha irmã eram como unha e carne, depois ele sumiu. Dona Ritinha começou a visitar Honoré. Sentavam-se no alpendre da casa dele, tomavam chá de cidreira e falavam pouco. O cachorro menino sempre por perto, como se guardasse as palavras que não podiam ser ditas. Enquanto isso, a vila se agitava com outra novidade: o fazendeiro seu Aderbal, dono de metade das terras próximas à trilha onde Honoré fora encontrado, apareceu na Câmara Municipal com um pedido para limpar a área. Alegava que a presença do idoso e do cachorro atraía curiosos, atrapalhava os negócios e representava risco para a segurança. Imagina se um turista afunda naquelas areias. Quem vai ser o culpado? Eu. As intenções de Aderbal eram outras. Com o velho desaparecido, ele planejava abrir uma estrada por ali para facilitar o transporte da sua produção. Agora, com o reaparecimento de Honoré e a mobilização em torno dele, seus planos estavam ameaçados. Aderbal propôs remover o idoso dali sob pretexto de levá-lo para tratamento numa clínica de repouso em outro município. Mas Mariana e Batista sabiam que não era isso. Conseguiram apoio da comunidade e, com a ajuda de um advogado da capital que visitava os pais na vila, deram entrada num pedido oficial de tutela e residência fixa para Honoré em São Miguel. Durante as semanas seguintes, a tensão cresceu. A comunidade, antes morna, passou a se dividir. De um lado, os que acreditavam que a presença do velho e do cachorro trazia esperança, cura e memória. Do outro, os que temiam represálias do fazendeiro e queriam manter a paz. Menino sentia essa mudança no ar. Latia mais, dormia menos e se tornava ainda mais protetor. Uma noite, enquanto Honoré dormia, um dos galpões onde Mariana guardava os objetos do projeto ou memórias vivas foi revirado. Cadernos molhados, fotos rasgadas, fitas espalhadas. Nada foi roubado, mas tudo parecia ameaçado. Menino encontrou um lenço rasgado próximo ao galpão. Levou até Mariana. Ela entendeu o aviso. Ainda assim, não recuou. Organizou uma exposição na escola, O Som do Tempo. Reuniu gravações, imagens e relatos. Colocou o menino como mascote oficial da mostra, com uma faixa escrita O Guardião da Memória. A vila inteira foi convidada, inclusive Aderbal. No dia da abertura, algo extraordinário aconteceu. Honoré, ao ouvir uma gravação antiga feita por ele mesmo, uma mulher cantando em francês misturado com cordel nordestino, levantou-se sem a ajuda da cadeira e começou a cantar junto. A voz rouca, arrastada, encontrou a melodia perdida no tempo. A escola silenciou. Até o vento parou. Menino deitou ao lado dele, os olhos fechados, como se também lembrasse. Dona Ritinha chorou. Mariana gravou. Aderbal, presente no fundo do salão, abaixou a cabeça e saiu sem dizer nada. Depois daquele dia, ninguém mais tentou afastar Honoré. O projeto cresceu. Crianças da escola começaram a entrevistar os avós. Mariana conseguiu financiamento para ampliar o projeto. O prefeito ofereceu um terreno para a construção de um espaço fixo. Honoré passou a ser referência viva da história da vila. Mas Menino, o verdadeiro elo entre todos, tinha outros desafios. Um casal da capital, encantado com a história, ofereceu-se para adotá-lo. Tinha uma casa com jardim, cercado de segurança e muito conforto. Mariana ficou dividida. Sabia que ele merecia descanso, mas também sabia que seu lugar era ali. Naquela noite, Menino desapareceu.
Foi encontrado 2 dias depois, no mesmo lugar onde havia conhecido Honoré. A areia já não era movediça, mas firme, coberta de folhas secas. Lá estava ele, deitado, com o boné azul entre as patas. Mariana entendeu. Ele não queria partir. A vila era sua missão. Decidiram, então, construir ali um memorial, uma pequena praça, com um banco de pedra, uma placa com a história do reencontro, e uma estátua simples, um cachorro caramelo sentado, olhando para o horizonte. Honoré seguiu vivendo na vila, mais lúcido a cada mês, cercado de afeto. Mariana continuou sua missão. E Menino, sempre presente, ganhou mais do que uma casa, ganhou pertencimento. O calor seguia impiedoso naquele trecho do sertão, mas, em São Miguel do Seridó, algo havia mudado. As manhãs, antes marcadas pelo silêncio e pela poeira erguida ao longe, agora traziam sons de risos infantis, passos apressados de crianças carregando cadernos e o latido inconfundível de Menino, o caramelo que havia conquistado o coração da vila. No centro da praça, os bancos estavam sempre ocupados. Grupos de jovens conversavam com os mais velhos, gravadores caseiros capturando histórias que, de outra forma, se perderiam. Honoré caminhava lentamente, guiado pela mão de Mariana ou seguindo os passos atentos de Menino. Era como se sua mente estivesse despertando aos poucos, como um velho rádio ganhando sinal em uma estação esquecida. Mas com as lembranças, vinham também as sombras. Certa tarde, durante uma visita ao antigo galpão onde ficavam os equipamentos do projeto Memórias Vivas, Honoré parou diante de uma fita cassete com etiqueta escrita à mão, Expedição 1972, trecho 04. Ele pediu para ouvir. Mariana, hesitante, colocou a fita no aparelho de som. A voz que surgiu ecoou pela sala. Uma melodia suave, seguida por palavras em francês e depois um sotaque carregado do interior cantando junto. Era a voz de Honoré, muito jovem, e da sanfoneira com quem ele havia trabalhado e amado. Ele levou a mão ao peito. Fechou os olhos. Murmurou algo incompreensível. Menino se aproximou, farejou seu joelho e se deitou aos seus pés, como sempre fazia nos momentos de maior tensão. Mariana desligou o som imediatamente, mas era tarde. Algo havia se mexido dentro de Honoré. Algo profundo. Nas semanas seguintes, o idoso passou a ter crises de ansiedade. Momentos de lucidez intercalados com episódios de confusão. Às vezes chamava Mariana pelo nome da sanfoneira. Outras, caminhava em círculos no quintal, repetindo palavras soltas em francês. O médico da vila explicou que memórias traumáticas podiam emergir com força em casos de demência leve. Não era algo raro. Ele está lembrando de coisas importantes demais para esquecer de novo, Mariana. Às vezes, isso dói, disse Batista, após uma conversa longa com o idoso. Foi então que decidiram procurar o que faltava, respostas concretas. Mariana, com a ajuda dos documentos antigos que Dona Ritinha havia guardado, descobriu que Honoré tinha registro no consulado francês em Natal. A papelada revelava que ele havia sido dado como desaparecido desde 1980. Não havia família cadastrada, mas havia um contato antigo de um amigo do grupo cultural. Menino, mesmo sem entender nomes ou papéis, sentia a movimentação. Seu comportamento mudou e passou a acompanhar Mariana em cada visita ao cartório, cada encontro com os responsáveis pela documentação. Ele parecia saber que aquilo era necessário, mas também parecia ansioso. Cada vez que Mariana saía sozinha, ele latia mais alto, corria até o portão e se recusava a comer até que ela voltasse. Numa dessas visitas à cidade vizinha, Mariana encontrou algo surpreendente, uma carta nunca entregue, escrita por Honoré em 1979, pedindo ajuda para voltar à Europa. Na carta, ele mencionava estar doente e sem condições de viajar. Mas o que mais chamou a atenção era o fim da mensagem: se eu não conseguir voltar, peço que não me esqueçam. Aqui, onde o chão engole e o tempo cala, só os animais escutam. Quando Mariana leu isso para Batista, os dois ficaram em silêncio por um tempo. O velho tradutor murmurou, ele já sabia, e que seria esquecido. Mas Menino não esqueceu. Nunca esqueceu. E por isso estava ali. Enquanto tudo isso acontecia,
O memorial que seria construído na trilha da areia movediça começou a tomar forma. A Praça dos Encontros, como passaram a chamar, era simples, um banco, uma estátua modesta de cimento em forma de cachorro, e um pergolado coberto de plantas nativas, doadas pelos moradores. No chão, uma pequena inscrição gravada, e nem tudo que se perde está perdido. Às vezes, só precisa ser encontrado de novo. No dia da inauguração do memorial, a vila inteira compareceu. Mariana organizou uma roda de música com os alunos da escola. Tocaram canções antigas, mescladas com trechos da cultura francesa e ritmos nordestinos. Era uma homenagem viva à história que se formava ali. Honoré foi levado até o local em uma cadeira de rodas. Estava mais frágil, mas sorria. Ao lado dele, menino permanecia atento, como se vigiando o passado que voltava. Quando o coral de crianças começou a cantar a canção da fita cassete, agora traduzida e adaptada, Honoré fechou os olhos. Chorou. E, por um instante, cantou junto. Não houve comoção maior naquele dia do que ver aquele homem, antes mudo e esquecido, entoar palavras que pareciam brotar do fundo da terra, misturadas à lembrança da juventude e ao calor daquele cão que, por alguma razão além da lógica, se recusou a deixá-lo desaparecer. No fim da cerimônia, Mariana recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma mulher, em francês, se identificava como sobrinha-neto de um dos músicos que viajou com Honoré décadas atrás. Ela havia visto a exposição pelas redes sociais da escola e reconhecido a história. Queria vir ao Brasil, queria conhecê-lo. Queria agradecer. A notícia caiu como uma brisa fresca sobre todos. Mariana, emocionada, compartilhou a novidade com Honoré, que entendeu apenas parte do que foi dito, mas sorriu. A presença de menino ao seu lado bastava para que se sentisse seguro. Nos dias seguintes, uma nova rotina se formou. Mariana começou a preparar a vila para a chegada dos visitantes europeus. A escola organizou uma nova exposição. E Honoré passou a escrever, com a ajuda de Mariana e Batista, pequenos trechos de suas memórias, que seriam reunidas em um livrinho artesanal chamado Entre a Areia e a Música. Menino, por sua vez, ganhou um espaço só para ele na escola, um pequeno quarto com caminha, potes de água, brinquedos e um mural com fotos suas. As crianças adoravam contar histórias sobre ele. Algumas exageravam, é claro, dizendo que ele entendia francês ou que já havia enfrentado uma onça. Mas, no fundo, todos sabiam, dele era mais do que um cachorro. Era uma ponte viva entre o ontem e o agora. A vila, antes esquecida no mapa, passou a receber visitantes. Gente que queria conhecer o cão da memória e ouvir a história do idoso francês resgatado por um caramelo nordestino. E, mesmo sem palavras, menino os recebia como sempre, e com o olhar firme, o rabo abanando devagar e a alma tranquila de quem cumpriu o que parecia impossível. O sol nascia vermelho por trás dos morros, lançando sombras longas sobre as casas simples de São Miguel do Seridó. Era o início de uma nova estação, e com ela, as árvores de umbu começavam a soltar os primeiros frutos. O clima estava mais ameno, e a vila respirava com outro ritmo. As ruas, antes silenciosas, agora carregavam um som constante de passos, vozes e música. Algo havia despertado ali, e menino, o cachorro caramelo, estava sempre no centro disso. Naquela manhã, Mariana preparava a escola para receber uma visita especial da francesa que havia feito contato semanas antes. O nome dela era Claire. Chegaria no final da tarde, acompanhada de um intérprete e de um jornalista. A história de Honoré já começava a ganhar destaque fora dali, mas o que mais impressionava os visitantes não era apenas o reencontro com o passado. Era o papel de um simples cachorro de rua na reconstrução da identidade de um homem esquecido. Enquanto os preparativos aconteciam, menino passeava ao redor da escola com a tranquilidade de quem conhecia cada canto do lugar. Parava para receber carinho das crianças, acompanhava Mariana na organização dos livros, ou simplesmente deitava na varanda e observava. Nos últimos dias, porém, ele andava mais inquieto. Algo parecia incomodá-lo. Ele começava a latir de madrugada, mesmo sem nenhum sinal de invasores. Corria até a porta da casa de Honoré, cheirava as janelas, circulava o quintal. Era como se pressentisse algo que os humanos não podiam ver, só ouvir.
Mariana notou isso. Ele está diferente, Batista. Parece mais alerta. Como se estivesse esperando alguma coisa. Ou alguém. O velho tradutor coçou o queixo, pensativo. Cachorros sentem o tempo antes da gente, Mariana. Talvez ele saiba que essa visita vai mexer com mais coisa do que a gente imagina. Quando Claire chegou, foi recebida com flores e música pelos alunos. Ela se emocionou ao ver o mural com fotos de Honoré e menino. Pediu para ver o memorial e, ao chegar à estátua na trilha, ficou em silêncio por longos minutos. Lágrimas escorreram sem que ela tentasse esconder. Ele era como um irmão para meu avô, disse, com o português lento mas afetuoso. Meu avô falava dele como alguém que desapareceu sem explicação. Isso aqui e isso é mais do que eu imaginei. À noite, organizaram um jantar coletivo na praça. Cada família levou um prato. Havia arroz de leite, carne de sol, macaxeira frita, paçoca de pilão e suco de umbu gelado. A mesa comunitária era longa e coberta por toalhas coloridas. Claire sentou-se ao lado de Honoré, que parecia reconhecer o jeito dela. Tocou sua mão com carinho e sorriu, dizendo seu nome com a pronúncia exata. Ela respondeu com um omercio emocionado. Menino permaneceu deitado ao lado deles, os olhos atentos. Durante a celebração, Claire entregou algo inesperado, uma gravação antiga de Honoré, ainda jovem, tocando acordeão e cantando. Ela havia encontrado numa caixa no porão da casa do avô. Mariana conectou a fita ao antigo gravador da escola. Quando a música começou a tocar, todos silenciaram. Era a voz de Honoré, vibrante e forte, misturada com o som grave de sanfona e palmas ritmadas. A melodia era desconhecida para muitos, mas familiar para o idoso. E então, de repente, ele começou a cantar junto. Dessa vez, sem tropeços. Cantou com clareza, emoção e ritmo. Como se nunca tivesse esquecido aquela música. Claire, emocionada, colocou a mão sobre o peito. Mariana chorava abertamente. As crianças se sentaram no chão, hipnotizadas. Era como assistir a uma ponte se construir ali, entre tempos, entre línguas, entre memórias. E no centro disso, menino. Sentado, observava cada movimento. Na manhã seguinte, algo curioso aconteceu. Enquanto limpavam a sala de memória, um menino encontrou uma carta antiga caída entre dois livros. A carta estava amarelada, escrita em francês, e parecia inacabada. Mariana pediu que Batista a traduzisse. Era uma carta escrita por Honoré para alguém chamado Estela. Nela, ele falava da saudade, da sensação de estar preso, da vontade de partir, mas também do medo de esquecer sua missão ali. No fim, havia uma frase sublinhada: se eu não conseguir voltar, que alguém me encontre. Nem que seja um cachorro. O silêncio tomou conta da sala. Claire levou a mão à boca. Mariana sentiu um arrepio. Batista ficou de pé, olhando para o papel como se tivesse encontrado um portal. Ele sabia, Mariana. Ele sabia que ia se perder. E, de algum modo, parece que menino soube que precisava encontrá-lo. Mais tarde, quando Claire e Honoré caminharam juntos pela vila, um grupo de idosos se aproximou. Entre eles, Dona Ritinha. Ela levou algo embrulhado num pano, uma fita de couro com um pingente de madeira entalhado com as iniciais OH e I. Isso aqui foi deixado aqui quando ele desapareceu. Eu guardei, achando que era só mais um enfeite de viajante. Mas agora, e acho que era dela. Da Estela. Claire recebeu o objeto com reverência. E quando mostrou a Honoré, ele tocou o pingente e murmurou o nome, Vistela. Menino, nesse momento, se levantou devagar e caminhou até a casa paroquial, onde ficavam os objetos antigos do projeto. Mariana e Claire o seguiram, curiosas. Ele farejou a porta, arranhou o chão, latiu uma vez. Mariana abriu. No canto do salão, entre caixas e instrumentos, estava o velho gravador de rolo. Menino se aproximou e bateu com o focinho. Mariana se abaixou e olhou por trás. Havia um compartimento escondido. Dentro dele, uma fita ainda lacrada,
com a etiqueta escrita Bistela e último registro. Era como se Menino soubesse exatamente onde encontrar. Reuniram a vila novamente. Colocaram a fita para tocar. A voz de Stella surgiu, doce e firme, cantando sozinha. Era uma canção de despedida, misturando francês e português. Uma despedida e, ao mesmo tempo, uma promessa. Se eu me perder, cantarei por ti. Se te esquecerem, eu cantarei por ti. Se fores areia, eu serei vento. Honoré fechou os olhos e chorou. Claire segurou sua mão. Mariana sentiu como se algo invisível tivesse se completado. Menino deitou ao lado deles, pela primeira vez em muitos dias, adormeceu profundamente. A vila, que antes era apenas ponto no mapa, agora era guardiã de uma história impossível. E tudo começou com um cachorro caramelo que, ao farejar algo no vento, decidiu não ignorar. O mês de julho chegou trazendo um frio fora de época para o sertão de São Miguel do Seridó. As nuvens pesadas escondiam o sol e um vento cortante soprava do sul, levantando folhas secas e poeira pelas vielas da vila. Era um clima estranho, incômodo, como se a natureza soubesse que algo importante estava para acontecer, algo que precisava ser enfrentado de frente. Menino, o caramelo valente da vila, parecia sentir tudo isso mais do que qualquer um. Passava longas horas em pé diante da trilha onde, meses antes, encontrara Honoré preso na areia movediça. Cheirava o chão, farejava o ar, como se procurasse por uma resposta que ainda não havia chegado. Mariana observava seu comportamento com crescente apreensão. Desde a descoberta da fita com a voz de Stella, Honoré vinha oscilando entre momentos de profunda lucidez e períodos de agitação. Durante as madrugadas, falava em voltar para a trilha, em reencontrar algo que tinha deixado ali. Claire, que prolongou sua estadia, tentou convencê-lo a descansar. Mas Honoré, mesmo com suas fragilidades, parecia tomado por uma urgência interior. Mariana reuniu os amigos mais próximos para discutir a situação. Acho que a história dele ainda não terminou, disse Batista, com os olhos baixos. Tem alguma coisa naquela trilha que ele precisa resolver. E Menino sente isso, completou Mariana. É como se ele estivesse esperando algo, protegendo um segredo. Enquanto isso, a vila se preparava para um festival cultural improvisado. A fama da história de Honoré e Menino havia se espalhado para outras cidades. Jornais locais, programas de rádio e até um documentário independente estavam sendo organizados. A prefeita aproveitou a oportunidade para valorizar a economia local. Barracas de comidas típicas, apresentações musicais e grupos de cordelistas se espalhavam pela praça. Mas nem todos estavam contentes. Seu Aderbal, o fazendeiro que há meses tentava controlar as terras ao redor da trilha, via com desgosto o crescente interesse pela região. Seus planos de construir uma estrada ali estavam completamente paralisados. Ele fingia apoiar o festival, mas por trás articulava a retomada dos trabalhos com seus advogados e funcionários. Certa madrugada, a vila foi acordada por gritos e latidos. Menino, transtornado, corria em círculos na frente da casa de Honoré. Quando Mariana saiu, viu rastros estranhos no quintal. Pegadas pesadas, marcas de botas, e a cerca do fundo parcialmente arrombada. Honoré estava bem, mas muito assustado. Mariana seguiu os rastros até perto da trilha. Lá, encontrou uma clareira parcialmente aberta, com estacas fincadas no chão, como marcação de terreno. Era claro que alguém havia tentado, às escondidas, retomar obras de demarcação. Isso violava o acordo firmado com a prefeitura para a preservação da área. Ela levou a denúncia até a Câmara Municipal, e no mesmo dia o assunto explodiu. Parte da vila ficou revoltada. Aderbal, confrontado em público, negou envolvimento direto, mas Mariana sabia que não era coincidência. E Menino, mesmo sem entender documentos ou reuniões, não saía da entrada da trilha. Dormia ali, vigiava ali, latia para qualquer sombra. Foi então que uma decisão radical foi tomada. Vamos levar Honoré até a trilha novamente, disse Mariana, numa reunião com Claire, Batista e alguns moradores mais próximos. Você tem certeza? Perguntou Batista. E se for perigoso? Mais perigoso é deixar isso inacabado, respondeu ela.
Ele está sendo puxado para lá, e menino também. Talvez seja o último pedaço da memória dele que falta ser devolvido. Na manhã seguinte, ao saber que iriam à trilha, Honoré ficou agitado. Pela primeira vez em semanas, falou com firmeza: quero ir ver o fim. Mariana preparou tudo. Levaram mantas, água, uma cadeira de rodas e uma pequena caixa de madeira que Honoré insistiu em carregar, mesmo sem conseguir explicar o que havia dentro. Menino os guiava com passos decididos. Andava na frente, mas sempre olhava para trás, certificando-se de que estavam juntos. Chegaram ao local ao entardecer. A areia movediça já havia secado em parte, coberta por vegetação nova e algumas placas de proteção instaladas pela prefeitura. Ainda assim, o silêncio ali era diferente. Denso. Carregado. Honoré pediu para descer da cadeira e andar com o apoio de Batista. Aproximou-se do centro da clareira e ajoelhou. Com mãos trêmulas, começou a cavar a areia, com a ajuda de menino, que instintivamente escavava ao lado. Foi Claire quem percebeu primeiro algo enterrado. A poucos centímetros da superfície, encontraram uma caixa metálica enferrujada. Dentro dela, estavam papéis molhados, um pequeno caderno de anotações, uma fotografia rasgada e um colar. O mesmo pingente de madeira que Dona Ritinha havia mostrado, mas esse tinha uma inscrição diferente atrás: Notre Promesse, 1971. Honoré pegou o colar com delicadeza, beijou-o e chorou silenciosamente. Estela sussurrou: Ellie. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Este-se. Menino, ao lado, deitou e repousou a cabeça sobre os pés do idoso. O silêncio da trilha foi quebrado apenas pelo sopro do vento que subia do vale. O que Honoré havia enterrado ali, ninguém sabia ao certo. Talvez um pacto, talvez a última tentativa de guardar um amor perdido. Mas ao desenterrar aquele objeto, algo dentro dele se realinhou. Ele olhou para Mariana e Claire com clareza. Eu terminei. Na volta para a vila, algo surpreendente aconteceu. Pela primeira vez, Honoré caminhou sem apoio por vários metros. A memória, agora reorganizada, parecia dar nova força ao corpo. Mariana sorria, emocionada. Claire ligou o celular e gravou o momento. Era mais do que um reencontro com a história, era uma reconciliação com o tempo. E menino, fiel ao seu jeito, não se vangloriou. Apenas caminhou ao lado, orgulhoso e calmo, como se soubesse que o mais difícil já havia passado. Naquela noite, uma chuva fina caiu sobre a vila. Enquanto Honoré descansava, menino se deitou sob o alpendre, molhado mas em paz. Mariana lhe trouxe uma manta e deitou ao lado dele por alguns minutos. Não disse nada. Apenas ficou ali, ouvindo a chuva e sentindo o calor do cão que, com o instinto mais puro e a coragem mais silenciosa, havia devolvido um homem ao seu próprio nome. A vila dormiu em paz naquela noite. E pela primeira vez em muito tempo, não houve sonhos ruins. Aquela manhã amanheceu com o céu limpo, mas o ar ainda carregava a umidade da chuva da noite anterior. O sol tímido fazia com que as folhas das árvores reluzissem em gotas, espalhando brilho pelos caminhos da vila. Para Mariana, aquele era um momento de reflexão, pois sabia que o caminho de Honoré ainda era longo, se que a vila, apesar de unida, enfrentaria desafios que testariam a força dos laços recém-formados. Honoré acordou mais calmo. Pela primeira vez, demonstrou vontade de sair para caminhar pela praça da vila. Mariana, com cuidado, ajudou-o a se levantar. Menino já estava ao seu lado, abanando o rabo, como se entendesse que aquele era um momento especial. Enquanto caminhavam, as crianças da escola se aproximaram com curiosidade. Perguntavam sobre a fita, sobre as canções, sobre Estela. Honoré respondia com palavras simples, mas carregadas de emoção, e o olhar dele parecia mais vivo. Claire filmava discretamente, buscando captar a essência daquele reencontro entre o passado e o presente. A vila, tomada por uma nova energia, parecia respirar com esperança.
Mesmo seu Aderbal, que estava observando tudo de longe, não conseguia mais negar que algo estava mudando ali. O festival cultural havia fortalecido os vínculos entre as famílias, e a história de Honoré e Menino havia se tornado símbolo de resistência e carinho. Mas o maior teste ainda estava por vir. Durante uma visita à escola, Honoré foi convidado a compartilhar suas memórias. Mesmo com as dificuldades de falar e se lembrar, ele se esforçava para transmitir o que sentia. Menino, ao lado, ficava atento, sempre próximo, como uma sombra protetora. Foi em uma dessas tardes que Mariana notou algo diferente. Enquanto Honoré falava sobre o dia em que desapareceu, ele mencionou uma caixa de música que havia perdido na trilha. Segundo ele, aquela caixa continha a melodia que Stella compôs para ele, um presente que simbolizava um compromisso que transcendia o tempo. Essa informação abriu um novo mistério. A trilha havia sido reexaminada, mas ninguém havia encontrado essa caixa. Menino, no entanto, parecia mais inquieto que nunca. Ao ouvir a palavra caixa de música, ele começou a andar em círculos e a latir para um ponto específico da mata. Decidiram, então, organizar uma busca mais detalhada. Com lanternas, cordas e equipamentos emprestados da prefeitura, um pequeno grupo formado por Mariana, Batista, Claire, Honoré e alguns moradores se aventurou pela mata da trilha. Menino liderava, farejando cada passo. Enquanto avançavam, o ambiente mudava. As árvores se tornavam mais densas, o ar mais úmido, e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos e do vento entre as folhas. O cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume da erva doce e do alecrim, plantas comuns na região, que cresciam em meio às pedras. Foi então que Menino parou abruptamente. Seus olhos estavam fixos em um ponto da vegetação. Mariana se aproximou, sentiu o cheiro forte da terra úmida, e começou a cavar com as mãos. Batista ajudou, e logo encontraram uma caixa pequena, envelhecida, mas intacta. Com cuidado, abriram a caixa. Lá dentro, havia um velho aparelho de caixa de música, adornado com detalhes em madeira entalhada e latão. A manivela ainda girava, e quando acionada, uma melodia suave começou a preencher o ar, uma canção doce e nostálgica que parecia embalar o tempo e os corações presentes. Honoré fechou os olhos, com voz embargada, disse, "Vê a nossa canção." A de Stella. A emoção foi tamanha que lágrimas escorreram pelos rostos dos que estavam ali. Menino abanava o rabo e se aconchegava aos pés de Honoré, como se entendesse o significado daquele momento. A partir dali, a vila intensificou os preparativos para o festival final, que celebraria não apenas a história de Honoré e Stella, mas também a coragem de Menino, o cachorro caramelo que uniu uma comunidade. Mas os obstáculos ainda não haviam acabado. Seu Aderbal, determinado a retomar suas obras, intensificou suas ações. Com a ajuda de alguns aliados, tentou intimidar moradores e funcionários públicos. Em uma noite, a cerca da trilha foi derrubada novamente, e equipamentos pesados foram deixados próximos à área protegida. Mariana denunciou o ato, e a prefeitura enviou agentes para reforçar a proteção. A tensão aumentava, mas a vila se manteve unida, protegendo o local e organizando vigílias. Menino, incansável, fazia rondas pela trilha, sua presença inspirando coragem e esperança. Entre os moradores, o que antes era desconfiança transformava-se em solidariedade. Dona Ritinha, agora líder do grupo de mulheres da vila, organizava grupos de apoio e cuidados para Honoré, enquanto as crianças aprendiam a cuidar da natureza, plantando árvores nativas ao redor da trilha. Honoré, embora ainda fragilizado, sentia-se fortalecido pelo carinho e pela presença constante de Menino. Em momentos de vulnerabilidade, quando as lembranças se confundiam e o medo ameaçava voltar, era o cachorro que trazia conforto, deitando a cabeça no colo do idoso e olhando nos seus olhos com uma expressão calma e firme. Claire, por sua vez, registrava tudo, preparando um documentário que mostraria para o mundo como uma vila simples do sertão estava resgatando memórias, reconstruindo laços e enfrentando desafios com amor e coragem. A conexão entre Honoré e Menino se tornava cada vez mais evidente. Eles pareciam dois companheiros que haviam encontrado no outro a força para superar o que parecia impossível. No final do mês, durante um ensaio para o festival, Honoré teve uma pequena crise de memória. Sentiu-se perdido, confuso,
como se a areia movediça tivesse voltado a aprisioná-lo. Mariana segurou sua mão, e Menino imediatamente se colocou ao lado do idoso, lambendo seu rosto e emitindo sons suaves. Foi naquele instante que Honoré sussurrou: "Vê-ele, e ele está aqui. Sempre aqui." E apontou para Menino, como se o cachorro fosse seu farol. Naquele momento, Mariana entendeu que Menino não era apenas um cão protetor. Ele era a chave para o resgate da alma de Honoré, o elo que unia passado, presente e futuro. Os dias seguintes foram de preparação intensa. A vila se enfeitava com bandeirinhas coloridas, barracas de artesanato e comidas típicas. As crianças ensaiavam danças regionais, e os adultos organizavam apresentações de cantadores e repentistas, mantendo viva a cultura local. O festival seria uma celebração da vida, da memória e da resistência, um tributo ao amor inabalável que Menino, Honoré e a vila haviam construído juntos. O dia do festival amanheceu claro, com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que varria a praça da vila. Era como se o próprio sertão estivesse comemorando junto com os moradores, que desde cedo se mobilizavam para receber visitantes, amigos e curiosos de lugares distantes. As barracas coloridas, decoradas com fitas e flores do campo, contrastavam com as paredes brancas das casas de taipa e o chão de terra batida, criando um cenário que carregava a alma e as cores da cultura local. Menino, como sempre, era a estrela discreta da festa. Com seu pelo caramelo reluzindo ao sol, ele circulava entre as pessoas, recebendo carinho e atenção. Apesar de sua fama crescente, mantinha a humildade e a fidelidade que o tornaram tão querido desde o primeiro encontro com Honoré. Honoré, vestido com sua camisa de linho clara, parecia mais forte naquele dia. Os olhos brilhavam, e a memória parecia menos fragmentada. Sentado em uma cadeira perto do palco improvisado, ele observava tudo com um sorriso tímido, segurando a mão de Mariana, que permanecia ao seu lado firme e atenta. A programação do festival seguia um ritmo intenso. Cantadores recitavam versos em cordel, repentistas improvisavam rimas cheias de humor e saudade, e grupos de dança tradicional animavam a plateia com passos vigorosos e músicas que falavam do sertão, da vida e da esperança. Crianças brincavam ao redor, encantadas com os sons e cores. O momento mais aguardado era a apresentação de Claire. Seu documentário estava pronto, fruto de meses de trabalho silencioso, e naquela tarde seria exibido para todos. O filme mostrava a trajetória de Honoré, a descoberta da fita, a coragem da vila, e, claro, a presença de Menino, seu herói canino que salvou não apenas um homem, mas um sonho. Quando as luzes se apagaram e a tela se acendeu, um silêncio reverente tomou conta do público. As imagens desfilavam, mostrando cenas da trilha, dos momentos de aflição, da luta contra a areia movediça e do reencontro com o passado. A música da caixa de música embalava as cenas, criando uma atmosfera mágica e carregada de emoção. Honoré assistia com olhos marejados, segurando firme a mão de Mariana. Menino, aos seus pés, parecia entender o significado daquele instante. Quando o documentário terminou, um aplauso caloroso tomou o ar, e lágrimas surgiram nos rostos de muitos. Foi nesse clima de emoção que Mariana subiu ao palco para falar. Com voz firme, ela agradeceu à vila, aos visitantes, e destacou o papel de Menino. Este cachorro não é só um animal de estimação. Ele é um símbolo de coragem, amor e esperança. É o elo que nos uniu e nos mostrou que, mesmo diante das dificuldades, a solidariedade pode transformar vidas. Enquanto ela falava, Menino levantou a cabeça e latiu suavemente, como se concordasse. Mas nem tudo estava resolvido. Durante a tarde, seu Aderbal apareceu na praça, acompanhado de alguns homens que olhavam ao redor com desconfiança. Ele fez questão de participar das festividades, fingindo cordialidade, mas seu olhar dizia outra coisa. Ao ver Honoré e Menino juntos, Aderbal tentou provocar. Vocês acham que essa história vai mudar alguma coisa? Essa trilha não vale o que dizem. Um pedaço de terra não pode parar o progresso. Mariana respondeu com serenidade. O que está em jogo aqui não é apenas terra, é a memória de um povo. E isso não tem preço. O confronto velado ficou no ar, mas a vila não se deixou intimidar. A presença de visitantes e jornalistas reforçava a importância da luta que travavam.
Mais tarde, enquanto a festa se encaminhava para o fim, Honoré pediu para falar. Quero agradecer a todos. A vida me ensinou que a força não está só no corpo, mas no coração e na vontade de continuar. Menino me salvou 2 vezes e da areia movediça e do esquecimento. Ele acariciou o pelo do cachorro com ternura, e Menino respondeu com um olhar cheio de afeto. A vila explodiu em aplausos, emocionada com a sinceridade daquele momento. Após o festival, os dias seguintes trouxeram um clima de celebração e renovação. A prefeitura oficializou a criação de uma reserva ambiental em torno da trilha, garantindo a preservação do local. O projeto incluía a instalação de placas educativas sobre a fauna e flora local, e o incentivo à cultura regional. Honoré, pouco a pouco, recuperava a confiança para sair sozinho, sempre acompanhado por Menino. Os dois se tornaram figura conhecida em toda a região, e muitas pessoas vinham visitá-los para ouvir a história que unia passado e presente. Mariana continuava ao lado do idoso, agora como uma amiga e confidente. Ela percebia que, apesar da melhora, Honoré ainda carregava um conflito interno, o medo de esquecer completamente Stella, de perder os fragmentos que ainda guardava com tanto esforço. Menino parecia entender essa luta silenciosa. Em momentos de vulnerabilidade, ele se deitava perto de Honoré, lambia sua mão, e ficava ali, silencioso e presente, como um guardião da memória. Enquanto isso, a vila aproveitava a nova fase com entusiasmo. A cultura regional ganhava destaque, o artesanato florescia, e as gerações mais jovens aprendiam a valorizar as histórias que mantinham viva a identidade do sertão. Em uma tarde de domingo, Mariana recebeu uma carta inesperada. Era de uma mulher que se dizia neta de Stella, que tinha acompanhado o documentário e queria conhecer Honoré e Menino pessoalmente. Esse contato trouxe um novo capítulo para a história. A mulher, ao chegar, trouxe fotos, cartas antigas e lembranças que ajudavam a reconstruir a memória de Stella, completando o quebra-cabeça da vida do casal. Honoré recebeu a visitante com emoção. O reencontro foi repleto de lágrimas, risos e histórias compartilhadas. Menino, como sempre, esteve ao lado, sentindo a energia daquela conexão profunda. A visita provocou uma reviravolta interna em Honoré. Ele percebeu que, apesar do tempo e das dificuldades, o amor que sentia por Stella ainda estava vivo, e que sua missão era manter essa chama acesa para as futuras gerações. Mariana observava tudo com alegria. A vila, que há meses enfrentava desafios, agora era palco de uma verdadeira história de superação, amor e esperança, guiada pelo instinto e a coragem de um cachorro caramelo que jamais desistiu. Os primeiros raios do sol penetravam pelas frestas da janela da casa simples onde Honoré vivia, iluminando o quarto com um brilho suave e acolhedor. O aroma do café fresco já invadia o ambiente, misturado com o perfume delicado das flores do campo que Mariana colocará na mesa na noite anterior. Era um dia diferente, carregado de expectativa e esperança. Honoré acordou mais sereno. Nos últimos dias, a visita da neta de Stella tinha trazido uma energia nova, quase mágica. Ela compartilhara fotos antigas, cartas e pequenos objetos que remontavam ao passado do casal, ajudando Honoré a preencher lacunas da sua memória que pareciam impenetráveis até então. Enquanto tomavam café na cozinha, a visitante, com voz doce e cheia de emoção, falou sobre as histórias da avó que nunca tinham sido contadas. Relatava com detalhes como Stella sonhara com uma vida simples, rodeada pela natureza e pela música que compunha, e como o amor por Honoré fora a inspiração de suas mais belas canções. Honoré ouvia com atenção, sentindo o coração apertado pela saudade e pela alegria de reviver aquelas memórias. Menino, como sempre, permanecia ao seu lado, atento a cada palavra, como se fosse o guardião daquele legado. No entanto, a tranquilidade daquela manhã seria interrompida por uma notícia inesperada. A secretária da prefeitura apareceu na casa de Mariana com um envelope lacrado, entregue pessoalmente pelo representante da empresa que seu Aderbal comandava. Mariana abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia um convite para uma reunião oficial, com uma proposta de negociação que prometia abalar o equilíbrio conquistado na vila. A empresa queria oferecer um acordo financeiro em troca da desistência da reserva ambiental e da paralisação das ações contra a obra da estrada. O conteúdo da proposta causou um misto de surpresa e apreensão.
Muitos moradores estavam cansados das tensões e acreditavam que o dinheiro poderia resolver seus problemas. Outros, no entanto, temiam que a entrega do território significasse o fim de sua identidade cultural e a perda das memórias que lutavam para preservar. Mariana convocou uma assembleia na praça central da vila. A notícia se espalhou rapidamente, e uma multidão se reuniu para ouvir, discutir e decidir o futuro de sua terra. Honoré, apesar da saúde fragilizada, quis participar. Com dificuldade, apoiado em sua bengala, ele subiu ao pequeno palco improvisado e olhou para o rosto atento da comunidade. Não é só uma questão de dinheiro, disse com voz firme. É sobre quem somos, de onde viemos, e para onde queremos ir. A vida é feita de escolhas, e nós já escolhemos preservar nossa história. Nesse momento, menino latiu forte, como se confirmasse cada palavra. A assembleia terminou com a decisão unânime de recusar a proposta da empresa e intensificar a luta pela proteção da trilha e da reserva ambiental. A união da vila ganhou ainda mais força, inspirando outras comunidades da região a seguirem o exemplo. No dia seguinte, Mariana recebeu uma ligação da neta de Stella. Ela trazia uma notícia que mudaria novamente o rumo da história e havia descoberto que Stella mantinha, escondida, uma coleção de partituras e diários que poderiam revelar mais sobre sua vida e seu amor por Honoré. O material estava guardado em um sítio antigo, próximo à vila, e precisava ser recuperado com cuidado. Mariana e Claire organizaram uma expedição para buscar esses tesouros do passado. A caminhada até o sítio foi marcada por sensações fortes. O cheiro da terra seca e do mato misturava-se ao som distante de um riacho, e o calor do sol era compensado pela sombra das árvores centenárias que resistiam ao tempo. Menino guiava o grupo, farejando o caminho e alertando para possíveis perigos. Ao chegarem ao sítio, encontraram a casa abandonada, mas com sinais claros de que alguém ainda cuidava do lugar com carinho. No interior, em um baú antigo coberto de poeira, estavam as partituras e os diários, embalados em um tecido delicado. Claire, emocionada, começou a ler os trechos dos diários, descobrindo relatos íntimos de Stella sobre seus sonhos, suas angústias e sua paixão por Honoré. As partituras revelavam melodias nunca antes ouvidas, que poderiam ser interpretadas e apresentadas na próxima edição do Festival Cultural. Essa descoberta abriu uma nova porta para o resgate da memória e para o fortalecimento dos laços na vila. Mariana viu nisso uma oportunidade de revitalizar a cultura local e dar voz a uma história que estava adormecida. Porém, com a repercussão da notícia, novos olhares e interesses começaram a surgir. Jornalistas e pesquisadores passaram a visitar a vila, trazendo atenção, mas também pressão e desafios. Algumas pessoas da comunidade começaram a questionar até onde poderiam ir para preservar suas tradições sem abrir mão do progresso. Honoré, em meio a esse turbilhão, sentia-se dividido. O medo de perder a simplicidade da vida que sempre conhecera enfrentava a esperança de ver seu passado valorizado e protegido. Seu conflito interno crescia, mas menino estava sempre ao seu lado, oferecendo conforto silencioso. Numa tarde chuvosa, enquanto os dois estavam sentados na varanda da casa, Honoré compartilhou suas dúvidas com Mariana. Será que tudo isso vale a pena? Tenho medo de que, no fim, a gente perca o que tem de mais precioso. Mariana respondeu com firmeza, segurando a mão dele. O que vocês construíram é muito maior que qualquer ameaça. E menino nos mostrou que a força vem do amor e da perseverança. Enquanto a chuva caía, criando uma sinfonia sobre o telhado, Honoré sentiu um alívio momentâneo, embalado pela certeza de que não estava sozinho. Nos dias que se seguiram, a vila continuou seu caminho de resistência e celebração. O documentário de Claire foi exibido em outras cidades, e a história de Honoré e menino ganhou destaque na mídia regional, sensibilizando muitas pessoas. O processo de recuperação da memória prosseguia com dedicação, e a cultura sertaneja era cada vez mais valorizada. As apresentações musicais, as festas, os encontros de repentistas e cordelistas passaram a fazer parte do calendário da vila, atraindo visitantes e gerando renda para os moradores. Mesmo com os desafios, a esperança florescia. E menino, o cachorro caramelo, permanecia o guardião silencioso dessa história, símbolo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e a coragem podem transformar destinos.
Os dias se tornaram um misto de conquistas e desafios para a vila, que agora respirava um ar de transformação. O movimento cultural que tinha surgido parecia não ter mais volta, e as pessoas que antes se mostravam receosas começaram a enxergar novas possibilidades para o futuro, mesmo preservando suas raízes. Honoré sentia essa mudança, embora o conflito interno permanecesse presente. Era como se sua alma estivesse dividida entre o passado simples e a urgência do presente. A neta de Stella já estava integrada à comunidade, trazendo fragmentos da história da avó que encantavam a todos. Mariana, sempre firme, mantinha a união da vila com sabedoria, e Menino continuava como um elo de esperança e coragem. No entanto, o caminho não seria fácil. A empresa de Aderbal intensificou a pressão, desta vez por meio de uma nova tentativa da construção de uma estrada alternativa que, embora evitasse a trilha protegida, ameaçava áreas vizinhas da vila e prejudicava os recursos naturais. Era uma manobra que colocava em risco o equilíbrio ambiental e cultural conquistado. Essa notícia causou uma inquietação profunda. A vila percebeu que, para vencer, seria necessário mais que coragem, precisariam de estratégia, união e apoio externo. Mariana convocou uma reunião extraordinária com lideranças locais, ambientalistas e representantes do governo regional. O objetivo era traçar um plano para impedir a construção da estrada e fortalecer a proteção das áreas de preservação. Honoré, mesmo com sua saúde delicada, insistiu em participar. O olhar firme e decidido daquele homem, junto a Menino, inspirava a todos. Durante a reunião, surgiram debates acalorados. Alguns moradores temiam que o embate político prejudicasse o turismo emergente. Outros, mais radicais, defendiam ações diretas para impedir a obra. Mariana, equilibrando as opiniões, destacou a importância da legalidade e do diálogo. Precisamos mostrar que nossa luta é justa, que respeitamos as leis e queremos proteger o que é nosso. A união de todos será nossa maior força. Nesse cenário, surgiu uma reviravolta significativa. Um jornalista influente, sensibilizado pela história de Honoré e Menino, decidiu apoiar a causa, comprometendo-se a divulgar amplamente a situação da vila e a pressionar autoridades. A cobertura midiática ganhou força, atraindo a atenção de organizações ambientais nacionais e internacionais. Isso trouxe esperança, mas também aumentou a exposição da vila, que passou a enfrentar olhares desconfiados e críticas de alguns setores. Enquanto isso, Honoré enfrentava outro desafio, agora pessoal. Sua memória piorava gradativamente. Ele sentia o peso dos dias e o medo de que as lembranças que ainda guardava escapassem para sempre. Essa fragilidade o tornava mais dependente de Mariana e de Menino, mas também mais vulnerável. Em uma noite silenciosa, ele confidenciou a Mariana seu maior temor. Tenho medo de esquecer Stella e de perder o que restou da nossa história. Mariana apertou sua mão com ternura. Eu estarei aqui, Honoré. E Menino também. Juntos, vamos manter essas memórias vivas. Menino, como se compreendesse, pousou a cabeça no colo de Honoré, transmitindo calma e amor. Enquanto a vila seguia em sua mobilização, um obstáculo inesperado surgiu. Uma tempestade severa atingiu a região, causando estragos nas plantações e dificultando o acesso às estradas. O festival cultural precisou ser adiado, e a economia local sofreu um baque. Mas mesmo diante da adversidade, a solidariedade falou mais alto. Os moradores se uniram para reconstruir o que fora destruído, e Mariana organizou uma rede de ajuda que envolveu toda a comunidade. Menino se tornou símbolo dessa força coletiva, acompanhado por crianças e idosos em mutirões de limpeza e reparos. No meio desse turbilhão, um momento de ternura aconteceu. Durante uma das noites de vigília, Honoré sentiu-se fraco e confuso. Menino, percebendo o desespero do amigo, encostou o focinho no seu rosto e latiu baixinho, como quem dizia, estou aqui. Esse instante emocionou Mariana, que entendeu que o vínculo entre homem e cão era muito mais profundo do que imaginava. Além do cenário natural e social, a cultura sertaneja continuava presente em cada detalhe do cotidiano. As festas de São João foram comemoradas com ainda mais intensidade, com comidas típicas, quadrilhas improvisadas e músicas que embalaram a esperança e a resistência. Os elementos culturais influenciavam as decisões dos personagens de maneira decisiva.
A valorização das histórias orais, do cordel e das canções regionais fortalecia o sentimento de pertencimento e estimulava a luta pela preservação das tradições. Nesse contexto, surgiu uma subtrama importante da relação entre Mariana e um jovem poeta local, que buscava espaço para mostrar seu talento. Ele encontrou na vila um refúgio e um palco para suas criações, e sua presença despertou em Mariana sentimentos que ela guardava há tempos. Esse romance discreto trouxe leveza e humanidade para a narrativa. Enquanto isso, Honoré e Menino seguiam lado a lado, enfrentando as dificuldades com coragem e amor. A pressão contra a construção da estrada aumentava, e a vila conseguiu uma importante vitória, a suspensão temporária da obra, após uma ação judicial baseada nos relatórios ambientais e no reconhecimento cultural do território. Essa conquista, no entanto, teve seu preço. A tensão entre os moradores e a empresa aumentou, e alguns deles começaram a sofrer ameaças veladas, gerando medo e incertezas. Mariana intensificou seu papel de líder, orientando todos para manter a calma e a união. Em uma tarde quente, enquanto caminhava pela trilha protegida, Honoré parou diante de uma árvore antiga, símbolo da resistência da vila. Ali, com o menino ao seu lado, sentiu que a luta ainda não havia acabado, mas que estavam mais próximos do que nunca de garantir um futuro digno para todos. O cachorro Caramelo, com sua energia e fidelidade, mostrou mais uma vez que a verdadeira força está no amor e na esperança, que movem até mesmo os corações mais cansados. O sol da manhã iluminava a vila com uma intensidade diferente, como se a própria natureza celebrasse aquele momento. O ar trazia o cheiro fresco do mato recém-regado pela chuva da noite anterior, misturado ao aroma doce das flores silvestres que cresciam abundantes pela trilha preservada. Na praça central, as pessoas começaram a chegar cedo, reunindo-se para o evento que marcaria o fechamento de um ciclo e o início de um novo capítulo para a comunidade. O festival cultural, agora oficializado e abraçado por autoridades e visitantes, era a celebração da vitória da vila, da memória preservada e da esperança renovada. Honoré, apesar do corpo cansado e da memória que às vezes lhe pregava peças, estava ali, com a presença firme de Menino ao seu lado, seus olhos brilhando pela emoção. Ele sentia que cada passo daquela caminhada valerá a pena, que o amor e a coragem haviam sido mais fortes que qualquer adversidade. Mariana, ao lado do neto de Stella e do jovem poeta, organizava os últimos detalhes da apresentação que encantaria a todos. A música, as histórias e as imagens projetadas contariam a saga da vila, da luta pela preservação da trilha, da conexão entre as gerações e do elo indissolúvel entre Honoré e Menino. Quando o sol atingiu o ponto mais alto, as vozes começaram a entoar os primeiros versos das canções, enquanto crianças, adultos e idosos acompanhavam com sorrisos e lágrimas nos olhos. A emoção tomava conta de cada coração presente, como um abraço coletivo. Durante a cerimônia, Mariana fez um discurso inspirador, lembrando a todos que o verdadeiro tesouro estava na união e na cultura que o sustentava. Hoje celebramos muito mais que uma vitória contra a destruição. Celebramos a vida, a memória, o amor que nos une. Cada um de nós é guardião dessa história, e é com essa força que seguiremos adiante. Honoré, então, com voz trêmula, mas firme, falou sobre a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Foi Menino quem me ensinou isso. Ele apareceu quando eu mais precisava, me mostrou que sempre existe esperança, mesmo nos lugares mais difíceis. E é essa esperança que quero deixar para vocês. Menino, como se entendesse as palavras do amigo, latiu baixinho, arrancando aplausos e lágrimas. Após a cerimônia, um momento especial aconteceu. A neta de Stella apresentou uma nova composição, baseada nas partituras e diários da avó, interpretada pelo jovem poeta e acompanhada por músicos da vila. A melodia, cheia de alma e história, reverberou pela praça, conectando o passado e presente. A festa se prolongou até o entardecer, com comidas típicas, danças e conversas que reafirmavam os laços e o orgulho daquela comunidade. No meio da celebração, Honoré percebeu que seu conflito interno começava a se dissolver. A memória, embora ainda frágil, parecia menos assustadora diante da certeza de que suas histórias estavam protegidas e vivas naqueles corações ao redor. A vila, que antes era apenas um ponto esquecido no sertão, agora era um exemplo de resistência, cultura e amor.
Um lugar onde a natureza e as pessoas conviviam em harmonia, protegendo o que era mais precioso, suas raízes. Ao final do dia, Honoré e Menino caminhavam pela trilha que agora brilhava sob a luz do pôr do sol. O cachorro Caramelo farejava o ar com curiosidade e alegria, enquanto Honoré segurava firme a bengala, mas com um sorriso sereno no rosto. Eles tinham vencido juntos, não com força bruta, mas com amor, coragem e persistência. E assim, sob o céu estrelado da noite sertaneja, a vila adormeceu em paz, guardando para sempre a história do homem e do cachorro que desafiaram o destino, mostrando que até nas situações mais difíceis, um ato de amor pode transformar tudo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Areia, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.